Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos Moitas e agora vamos falar sobre a polêmica da camisa da seleção brasileira, né? Para você que não esteve aqui no Brasil ou esteve em Nárnia, a Nike sempre odiou a camiseta da seleção brasileira e quer mudar a todo custo o nosso verde e amarelo e colocou elementos dentro do conjunto da camiseta da seleção brasileira que a designer da Nike vai explicar neste vídeo os easter eggs, ou seja, as coisas escondidas, os fatores escondidos dentro do uniforme da seleção brasileira. Portanto, fiquem até o final deste vídeo porque tem coisas interessantes que nós vamos mostrar para você. E já que você está aí, não se esqueça, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, quem esteve acompanhando esta miséria da saga da camiseta da seleção brasileira viu que a Nike colocou símbolos ocultistas na camiseta. Camiseta azul que o brasileiro detesta, acha que a camiseta azul é um sinal de mau agouro, porque o Brasil sempre joga mal com as camisetas azuis da seleção brasileira, e agora a Nike vem com esta pérola aqui, que é a camiseta azul com um símbolo ocultista. Muitas pessoas enxergam o capiroto, o coisa ruim, o que nunca se riu, aqui na camiseta. O que parece isso aqui é aqueles testes psicológicos, sabe o teste da mancha? Quando você vai fazer um teste psicológico, a pessoa coloca uma mancha no papel e abre, e você tem que dizer o que você está enxergando. Então o povo aqui está enxergando o capiroto, o coisa ruim, o que eu tenho que concordar, né? Mas, apesar disso, nós temos a camiseta da seleção no nosso belíssimo amarelo, nosso belíssimo verde, amarelo e azul, né? Explicado pela designer aqui da Nike. Essa designer, essa criatura de aparência estranha, com essa franja pai ausente, usando uma boina do Che Guevara, né? Ela tem cara de quem lê poesias para samambaia e que mora com 45 gatos e é mãe de pet. Então, esse tipo de mulher vestida desta forma sinistra, aliás, a gente já vai falar sobre o significado do sinistro, que é o que a Nike quer colocar na nossa cabeça. Pois bem, eu vou deixar vocês dentro do contexto, porque afinal de contas, esta mulher vai explicar os easter eggs, ou as coisas escondidas, os símbolos escondidos que nós podemos enxergar ou não no uniforme da seleção brasileira. Vamos começar a ver quem é esta mulher. É a Raquel Dente, que já tem uma aparência sinistra. Provavelmente ela goste de ser chamada de Rachel Dente, porque ela mora no Oregon, nos Estados Unidos. Então, ela se diz aqui no perfil dela, ela mesma está falando que ela é 1/3 designer e 2/3 uma pessoa triste, a sad person. Aparentemente ela não gosta de ser chamada de brasileira ou paulista, né? Porque quem nasce em São Paulo é paulista e brasileiro. Então ela mesma escreveu no seu perfil do X: não acredito que me fizeram logar no Twitter depois de 5 anos e ainda tô sendo chamada de paulista. Então, aparentemente, ela não gosta de ser chamada de paulista. Ela mora em Portland, no Oregon, lá nos Estados Unidos, e ela aparenta ser uma moça feminista que tem problemas, a gente vê aí pelo tipo de postagem dela, e ela deve ter algum problema com a tristeza, porque a gente pode ver aqui no perfil dela do Instagram que ela posta algumas coisas falando sobre tristeza, como esse post aqui, né? Música feliz me deixa triste, música feliz me deixa triste. Carinhas tristes, né?
Então ela se denomina uma pessoa triste, ela tem uma cara bem triste, temos que concordar. Mas este não é o tema, eu só queria deixar vocês a par de quem é a Rachel Dent, a mulher que aparentemente vai explicar para nós tudo sobre a camiseta ou o conjunto do uniforme da seleção brasileira. Então vamos lá, olha só os pontos que ela elencou aqui nessa apresentação. A ideia foi trazer o que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z. Então ela está dizendo aqui, tentando explicar o que é o Brasil com S e o que é o Brasil com Z. Ela não deve saber, como designer, ela devia ter estudado um pouquinho de história. Até um pouco tempo atrás, no fim do século XX, Brasil era escrito com Z. A grafia mudou depois de uma norma ortográfica da língua portuguesa ser implantada em Portugal, e Brasil trocou o Brasil com Z para falar Brasil, para escrever Brasil com S. Então ela devia ter estudado um pouquinho de história, porque quando o Brasil era um país importante, todos os contratos e documentos firmados com outros países se escrevia Brasil com Z. Então é a forma original de se escrever Brasil, era Brasil com Z. E aparentemente ela está dizendo aqui que é uma blasfêmia escrever Brasil com Z. E o Brasil tem que ser escrito com S. Então vamos seguir o barco aqui. O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, que é canarinho, que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do Brasil. Eles escolheram o amarelo Canary, ou Canary. Não é o amarelo canário. Eles escolheram o amarelo canário. Se é o amarelo clássico, você não escolheu nada, minha filha. Não teve que escolher nada, porque a gente vê aqui a camiseta do Brasil, o uniforme da seleção brasileira, com o amarelo canário tradicional. Então ela está explicando aqui o inexplicável à criatura. Então viemos com essa cor. Claro que o azul também é o clássico, mas a gente conseguiu brincar um pouquinho com as outras cores, com um pouquinho do verde água e esse verde quase meio neon, assim. Aí, além disso, a Nike desenvolveu um material chamado Aerofit, que a gente consegue incorporar um design dentro da malha do material. E de longe talvez você não veja, mas de perto tem uma gama de detalhes aqui. E o padrão que a gente fez são as formas geométricas da bandeira do Brasil, que é uma bandeira inconfundível. Esse é um dos privilégios de poder ser brasileira trabalhando na camisa do Brasil, assim. Aqui a gente vê escrito Brasa. Brasa na meia da seleção brasileira. Quem em sã consciência chama o Brasil de Brasa? Ah, vamos ver a Brasa jogar. Vamos ver o Brasa jogar. Por aí a gente percebe que a design não entende nada de futebol e muito menos da seleção brasileira. Ela nunca deve ter pisado num estádio de futebol para chamar o Brasil de Brasa. Uma coisa interessantíssima que o Thiago Leifert falou é que nem mesmo o paulista ou o paulistano chama São Paulo de Sampa. Quanto mais o brasileiro vai chamar Brasil de Brasa. A gente percebe que quem mora fora de São Paulo, quem nasceu fora de São Paulo, fala que São Paulo é Sampa. Ah, vamos para Sampa. Mas o paulistano, nunca vai chamar São Paulo de Sampa, assim como o brasileiro nunca vai chamar o Brasil de Brasa, gente. Brasa é aquilo que a gente tem no churrasco, que assopra, ou então aquela expressão da década de 70, é brasa, mora, é brasa, do Roberto Carlos. Então quando o pessoal queria chamar uma mulher de gostosa, né? Ah, essa mulher é brasa, entendeu? Então é o foguinho. Então não tem nada a ver com a seleção brasileira, não tem nada a ver chamar a seleção brasileira de brasa. Tem coisa que a gente entende, que eu até brinquei antes, para explicar isso pro pessoal de lá, que é brasa, não é Brasil. Assim, é Brasil, mas também é brasa quando tá jogando, né? Ela tentou explicar que é brasa, não é Brasil, mas também é brasa quando tá jogando. Ela tá meio perdida. Você vê aí que jogaram essa tiazinha aí na maior fogueira. Pra gente é muito fácil de entender. Você olha, você sabe, vai brasa, a gente sabe o que significa, né? Então, a gente trouxe esse nome, né, esse apelido carinhoso que a gente dá. Ele tá no Inner Pride, que é esse signo aqui dentro. Tem escrito Vai Brasa, que é uma coisa que assim, a gente escuta nos estádios, escuta na rua.
Então aí ela já confessa mesmo que ela nunca pisou num estádio de futebol, porque eu nunca ouvi, nesse tempo todo que eu vou assistir, que eu assisto futebol, nunca ouvi alguém dizer que a seleção brasileira é brasa. Eu não sei de onde ela tirou essa estatística, talvez seja dos delírios da cannabis, né? Da cannabis sativa. Agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles. Além, claro, do Enterprise, né? A gente também tem aqui no short um detalhe que é bem sutil, tá? Mas aqui tem 2 listras na lateral. E a ideia de usar a listra foi fazer uma referência à capoeira, né? Que as calças de capoeira, que a gente chama de abadá, né? Pessoal, a gente está falando aqui de uniforme de futebol. O que tem a ver fazer uma alusão à capoeira? Quem que vai fazer alusão à capoeira no uniforme de futebol? É a mesma coisa que pegar o símbolo do basquete dos Estados Unidos, colocar no uniforme deles o Guga Kirten jogando tênis. Ah, mas por quê? Ah, porque é uma alusão ao jogo de tênis. Então, pessoal, não tem nada a ver. E ela chamou a roupa do capoeirista de abadá. Você vê que faz muito tempo que ela não está aqui no Brasil. Elas é como a classe, né? Tô falando errado. Sim, a categoria. E é uma coisa assim que a gente que é brasileiro, a gente sabe reconhecer. Bom, e aqui no escudo, né? Que a gente que é brasileiro sabe reconhecer. A gente viu que ela não sabe reconhecer porcaria nenhuma. A grande estrela, as 5 grandes estrelas. Que a gente quis misturar um pouquinho do retrô com uma coisa mais futurista, né? Então tem uma estética, uma textura de feltro, que traz um pouco dessa coisa do retrô, e o silicone por cima, que é bem moderno, assim. Então, a gola que a gente fez esse ano, primeiro que ela tem um design um pouquinho mais retrô, assim, ele presta uma homenagem a um look um pouquinho mais retrô, mas também ele é feito com material que estica bastante, que é meio para aqueles momentos do futebol que tá puxando pela gola, que é Brasil também, né? Ai, meu Deus do céu, que é para aqueles momentos que estão puxando a camiseta pela gola. Ai, esse é o Brasil que a gente vive, né? É a Nike tentando destruir as nossas tradições e enfiando easter eggs ou explicações aqui que não existem. A gente sabe que não existem porque essa mulher nunca entrou num estádio de futebol e ela também não mora mais no Brasil. Então, essa é a empresa que faz o design das camisetas da seleção brasileira. Fora isso, eles estão querendo colocar na nossa cabeça que a seleção brasileira joga sinistro. Mas antes disso, o site da CBF do Brasil colocou alegria que apavora. E um canarinho preso numa gaiola, só que o canarinho é tripé, pessoal. Tem 3 pés. É o canarinho parente do Kid Bengala, porque só pode ser, né? Um canarinho tripé. Alegria que apavora. E o canário aqui com 3 pés. Então, a gente vê aqui a destruição dos nossos símbolos, né? Começa pela destruição das nossas tradições, vai chegando na destruição da família e é exatamente isso que a esquerda quer. A gente vai ver daqui a pouquinho. Falando em alegria que apavora, com o canário 3 pés, a Nike quer que a gente ponha na cabeça que a seleção vai jogar sinistro. Então, a gente vai mostrar aqui para você a definição do que é sinistro. O que é sinistro? Sinistro é uma coisa que dá mau agouro, que pressagia acontecimentos infaustos. É um mau presságio, né? Agourento, funesto, uma coisa fúnebre, que é usada preferencialmente da mão esquerda. Diz que a pessoa esquerda, canhota, é sinistra, né? Esquerda, canhota, né? Que é pernicioso, que é mal. Então eles estão querendo dizer aqui que a seleção brasileira é sinistra, é perniciosa, é má, é funestra. Esse é o tipo de coisa que estão querendo colocar na sua cabeça, vendo o que colocaram na camiseta da seleção brasileira, né?
Não é coincidência. Ou é coincidência? Deixa aí nos comentários o que você acha, o que você enxerga aqui na camiseta. Mas tudo nos leva ao sinistro, ao ruim, ao funesto. E é o que a Nike está fazendo com o canarinho da seleção. A Nike transformou o canário da seleção num urubu, né? Numa coisa agourenta. Parece um bando de corvo. O sentido, o contexto é ruim, mas a produção do comercial até que ficou bem legal. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês darem uma olhada na transformação. Sabe a monga do Play Center? Uma mulher que virava um gorila ruim. Então eles fizeram algo parecido aqui com o canarinho da seleção brasileira. Brazil hasn't won it in 24 years. So the question is, do they still have what it takes? Joga sinistro. E o símbolo do Jordan, né? O Air Jordan, que é um jogador famosíssimo, é o Pelé do basquete lá dos Estados Unidos, e a Nike está associando outro esporte ao futebol, né? Então a gente vê aqui que esse comercial ainda está no perfil lá no YouTube do Jordan, que é o Joga Sinistro da Nike. Aqui a gente vê com detalhes o capiroto, o coisa ruim na camiseta, novamente com o logotipo da Nike do Air Jordan, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Agora colocam aqui uma alusão aos jogos de basquete, e a gente viu que a mulher lá no vídeo anterior diz que na camiseta amarela tem alusão ao abadá, ela nem sabe, ao abadá da capoeira. Né? Então ela não sabe o que é futebol, ela não sabe o que é capoeira, ela não sabe o que é nada. E quem não lembra da polêmica camiseta vermelha da seleção brasileira, então eles voltaram com esse negócio da camiseta vermelha, e diz aqui, a Nike indica a possibilidade de comercializar o polêmico modelo uniforme vermelho, que eles querem enfiar no nossa goela de qualquer maneira. Então, a fornecedora do material entende que haja necessidade de recuperação financeira, até porque a empresa chegou a ter gastos a longo prazo com a produção, além do estabelecimento de um estoque com milhares de unidades no modelo, antes de haver a confirmação do cancelamento da roupa vermelha. Então, eles jogaram um monte de dinheiro fora produzindo este lixo, essa porcaria. Se fosse com a seleção da Rússia, né, que tem a bandeira vermelha, a China, até teria alguma coisa a ver, mas não tem nada a ver com o Brasil. Então, se a Nike pretende lucrar alguma coisa com este uniforme ridículo, pode tirar o cavalinho da chuva, e não adianta falar mal, falar que não existe a possibilidade de ter o uniforme vermelho, porque teve sim, a Nike gastou um dinheiro, investiu uma grana no uniforme vermelho da seleção, que não emplacou. Mas eu acredito que isso tudo seja uma grande jogada de marketing, isso daqui não vai dar em nada, só para a gente ficar falando da marca, a gente ficar falando da Nike. Fale bem ou fale mal, fale de nós. E é isso que a Nike pretende com este tipo de publicidade ridícula, querendo transformar as nossas tradições, né? Muito obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você gosta, com quem você não gosta, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.